Com o que você tem gastado o seu tempo? Para onde ele tem ido? Já se passaram 2, 4 horas e o que você fez com esse tempo? Você já percebeu que às vezes 2 horas passam e você nem sabe explicar o que fez? E isso cria uma sensação horrível. Você sente que não é produtivo o suficiente, que não tem tempo para nada e pior, que está vivendo uma vida no automático. Mas calma, isso não é culpa sua, é falta de consciência. E hoje eu vou te mostrar como recuperar o controle do seu tempo. Me chamo Marcos e o canal Pensando em Ser Melhor, a gente reflete sobre disciplina, foco, concentração, hábitos, tudo o que inclui para melhorar a vida de uma forma melhor, com estratégias, sistemas e consciência. Quando pensamos em gerenciar o tempo, a gente fala sobre tentar gerenciar as nossas ações, nossas atividades, tarefas no tempo que temos disponível. E para isso existem diversas técnicas, estratégias que te apresentam uma nova forma de ver e encarar o seu tempo. Por exemplo, tem algumas que pedem para você especificar tarefas ou classificá-las com um grau de urgência e importância. Gerenciamento de tempo também é procurar tempo para as coisas que são importantes para a sua vida, como hobbies, família, relacionamentos, propósito, trabalho. Depende das coisas que são importantes para cada um. Autoconhecimento. Quando falamos sobre gestão de tempo, também temos que olhar para a vida de cada um, pois cada pessoa tem uma rotina diferente, valores diferentes, prioridades diferentes, e tudo isso influencia no modo em como vamos gerenciar o nosso tempo. Então você precisa começar a notar como tem usado o seu tempo, com o que tem gastado, seja com atividades, hobbies, trabalhos. E outra coisa, procure uma rotina que se adeque à sua realidade, à sua vida. Pois na internet tem inúmeras rotinas, hábitos, coisas que você poderia fazer pela manhã, pela tarde, pela noite, mas nem sempre podem funcionar. Eu já tentei treinar pela manhã, tentei meditar, tentei seguir algumas rotinas matinais que vi na internet e nada funcionava. Aí então comecei a procurar rotinas que melhor funcionavam para mim. Percebi que o melhor horário para treinar era durante a tarde ou à noite. Para ler seria melhor nas primeiras horas do dia. Tudo isso é importante quando queremos gerenciar o nosso tempo. Também olhe para o seu momento de vida, pois como então tem pessoas que estão naquela fase da vida em que um horário elas trabalham e no outro estudam, ou seja, quase não sobra tempo para essas pessoas, para elas fazerem coisas que gostariam de fazer. E esse é um ponto, né? Quando você tem uma rotina fixa, não tem muito o que se fazer, apenas melhorar o que já se faz e buscar um pouco tempo livre disponível, priorizar as tarefas que são mais relevantes. Não estou dizendo que essas pessoas terão para sempre uma vida assim, mas sim que no momento elas estão pagando um preço para conseguir um diploma, um emprego melhor, uma vida melhor, mais tempo futuramente. Então aqui a ideia é você começar a trazer consciência de como as coisas realmente funcionam na sua vida. Crie consciência e clareza sobre o seu tempo. Teve um exemplo que eu vi em um comentário do Reddit, que um cara ele usava o Google Planilhas para colocar aquele gráfico de pizza. Em um lado da coluna ele colocava o tempo e na outra as atividades que ele fazia. E o que isso trazia para ele? Deixava o tempo visível. Deixava claro como ele realmente estava usando o seu tempo. E isso é um exemplo com gráfico, mas pode ser feito com outras coisas, de outras formas. Você pode até escrever no caderno se achar melhor, ou pode usar a agenda. Eu uso a agenda do Google mesmo. E colocando lá o tempo que eu estimo que levará cada tarefa, eu consigo identificar muitas coisas. O primeiro ponto, como citado anteriormente, que isso traz clareza de como tenho usado o meu tempo, isso ajuda na organização, me ajuda a lembrar de compromissos e claro que me ajuda a gerenciar melhor o meu tempo. Às vezes em determinadas atividades, com o uso da agenda eu calculava quanto tempo gastava com elas, com cada atividade e me questionava sobre a utilidade delas. Se estavam valendo a pena para mim, se não estavam, eu procurava ou reduzir ou até retirar
algo da rotina quando elas não acrescentavam em nada em minha vida. Então a agenda ela te ajuda com isso. Faz perceber onde você tem usado mais tempo, onde de fato você tem tempo livre e te faz questionar. No caso, você pode se questionar se o tempo que você está gastando naquela atividade vale a pena ou não. Um outro ponto sobre tempo fixo e tempo livres, que é uma denominação que eu mesmo inventei, isso é mais para te ajudar a montar a sua agenda. Mas fixo seria os horários fixos que você tem, que não tem como mudar. Se você trabalha para alguém, ou até mesmo se você é autônomo, você terá um horário fixo para trabalho. Os estudos também é um exemplo de horário fixo, algo que não tem muito o que se mudar, é todo dia naquele mesmo horário. E o resto eu vejo como um tempo livre, que serve para você fazer outras atividades, para sair, para treinar, passar um tempo com sua família, com amigos. A partir do momento que você começa a criar mais consciência sobre como você tem usado o seu tempo, você também começa a perceber com o que tem perdido tempo. Às vezes é procrastinando, às vezes é rolando infinitamente nas redes sociais. O que importa é que se o seu objetivo for reduzir ou tentar retirar esse comportamento, esse tempo desperdiçado, é interessante que você tenha um objetivo muito claro sobre o porquê de estar mudando aquilo. Pois se você tirar uma tarefa ou um comportamento, vai ficar um vazio ali. E se não colocar outra tarefa no lugar, as chances de você cair no mesmo comportamento são altas. Até porque a mente ela já se acostumou com aquele processo. Primeiramente eu queria dizer que você não precisa cortar totalmente esses momentos, como assistir vídeos na internet. Tipo, eu gosto de assistir vídeos no YouTube, só o que muda é que eu tento controlar o tempo de uso. Geralmente eu acabo vendo 1 a 2 horas no final de semana. Durante a semana eu vejo no máximo uns 30 a 40 minutos, porque estou focado com outras coisas. Mas se é algo que você vê que está te prejudicando e que você gostaria de trocar, então é importante que você faça esse processo. Por exemplo, você vê que está gastando muito tempo com as redes sociais, com a internet, e quer reduzir esse tempo no horário que você iria consumir, tenta fazer alguma outra atividade, tipo ler um livro, passar mais tempo com sua família, ou treinar mais. Isso depende do seu objetivo, é claro. Metas e objetivos. Uma coisa que encontrei bastante quando pesquisava sobre gestão de tempo é que você precisa de um objetivo, de uma meta. Me deparei com técnicas, sites que diziam a mesma coisa. O que acontece é que um objetivo, uma meta, nada mais é do que um porquê para suas ações. Ela te dá uma direção, um porquê de você estar fazendo aquilo. E isso influencia muito na nossa gestão de tempo, pois se você define uma meta, por exemplo, de perder peso, as ações que você tiver, como fazer exercícios ou fazer uma dieta, é o que vai levar à conclusão daquela meta. E essas ações você coloca onde? Na sua rotina, na sua agenda. Ações que levam tempo, tempo esse que você vai se dedicar, vai anotar, gerenciar. Então isso te dá mais um norte, sabe? Para você não ficar refém do automatismo, de viver uma vida que só faz no automático e não está chegando a lugar nenhum. É preciso ter uma meta para cada tarefa que você faz na sua vida? Eu diria que não, mas sim para aquelas que são mais importantes, como saúde, trabalho, relacionamentos, a importância da rotina. Ter uma rotina é bom, pelo menos para mim, porque ela te ajuda a ter uma certa previsibilidade. E o que acontece é que você se organiza melhor, cria hábito, ou seja, não terá mais tanto gasto para entrar naquela atividade ou começar a fazer aquela atividade. Rotina, a grosso modo, é fazer as mesmas coisas todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu todo dia das 5h30 até as 6h30 é meu horário de treino. Das 6h30 até as 8h30 é o horário que eu produzo vídeo para este canal. Isso de segunda a sexta. No final de semana muda. Isso torna mais previsível em como você gerencia o seu tempo. Você fica cada vez melhor com o tempo, procrastina menos, faz o que precisa ser feito. E claro que tem dias que podem mudar, imprevistos acontecem,
mas é continuar mesmo depois que isso aconteça. Produtividade. Uma outra ideia sobre tempo, que depois de nos organizar e criar mais consciência sobre o nosso tempo, partimos para a produtividade. Tem pessoas que gostariam de entregar mais em menos tempo ou fazer mais coisas durante o mesmo período de tempo. E para isso tem técnicas de produtividade. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Depois de ver esse, dá uma passada lá para você entender mais. Procure as horas que você é mais produtivo, para focar em tarefas mais difíceis, que demoram mais, e geralmente é no começo do dia, mas pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente mais produtivo à noite. O que importa é você tentar encaixar tarefas mais complexas nos períodos que você está mais disposto, que tem mais energia e que é mais produtivo. Planejamento. Alguns dizem que você precisa planejar o dia seguinte na noite anterior, antes de dormir. E pelo menos para mim isso nunca funcionou. O que eu faço é pegar no sábado e planejar logo a minha semana toda. Faço isso com os blocos de tempo na agenda, anotando os compromissos e as rotinas que tenho todo dia. Para mim é mais eficaz fazer esse plano uma única vez do que fazer todo dia antes de dormir. A importância de pausas e atividades que te fazem sentir bem. Uma vez eu estava vendo um podcast sobre gestão do tempo, foco, produtividade. E o cara que estava sendo entrevistado usou uma metáfora. Ele disse que gosta de imaginar o dia como se você tivesse picos de estresse. E cada momento desses, você procurasse fazer uma pausa, mas com intenção. Por exemplo, você sai de casa e tem aquele trânsito estressante, pessoas gritando, aí o seu estresse sobe. Depois disso você poderia procurar algo que reduzisse isso um pouco. Poderia chegar antes do trabalho, respirar um pouco, olhar em volta, procurar algo para agradecer. Aí depois começam umas horas de trabalho e te estressa de novo. Aí você poderia fazer uma pequena pausa, tomar um café e depois voltar. Esse processo faz com que você consiga se manter mais constante. A mente, ela não consegue ficar focada sempre 24 horas por dia, mas sim, esse foco vai se renovando a cada pequena pausa que você der. Claro que você precisa encontrar algo que funcione para você. Eu, quando faço o roteiro desse vídeo, às vezes faço umas pausas, ando um pouco pela casa, bebo água, falo com alguém da minha família e depois volto. Antes de sair para o trabalho, que eu ainda trabalho na CLT, eu procuro tocar violão durante 15 minutos. Isso me ajuda a abaixar um pouco o estresse e me prepara para o dia que está por vir. Regra dos 2 minutos, e procure fazer duas coisas ao mesmo tempo. A regra dos 2 minutos diz que se uma tarefa que leva menos de 2 minutos para ser feita, faça ela imediatamente. Um exemplo seria se você tem uma ou duas roupas para dobrar e colocar no guarda-roupa, faça isso imediatamente, pois senão vão virar mais duas, depois mais duas, e aí quando você perceber, terá uma pilha de roupas para dobrar, o que vai levar muito mais tempo para resolver. Procure fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não estou dizendo para ser multitarefas, mas sim atividades que der para fazer ao mesmo tempo. Eu, quando vou lavar a louça aqui em casa, eu coloco um podcast sobre um tema que quero entender mais, ou quando vou treinar, faço a mesma coisa. Coloco uma aula, um podcast para escutar enquanto eu treino. Claro que isso pode não ser tão eficiente caso você queira dominar o assunto, mas ajuda. Quando eu estou na fila de um banco ou do posto de saúde, eu pego o celular e começo a ler alguma coisa que quero entender mais. É saber usar os pequenos momentos para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Técnica da batata quente. Isso também veio de um comentário do Reddit, onde a pessoa diz que gosta de imaginar as tarefas delas como se fossem batata quentes. Ou seja, precisa resolver rápido antes que elas queimem. Isso cria um senso de urgência, o que faz com que você queira resolver a tarefa o mais rápido possível. Existe um princípio pouco comentado na gestão de tempo, que pequenas doses de urgência melhoram o foco. A neurociência explica isso. Quando existe uma consequência real, nem que seja mínima, seu cérebro libera noradrenalina. E eu não sou cientista, só para deixar claro,
mas essas informações foi o que eu achei na internet. E essa substância, a noradrenalina, faz com que você entre num estado de hiperatenção. É por isso que você funciona melhor quando sente que está com um prazo apertado, por exemplo. Você cria um gatilho que te causa uma pequena pressão, mas não o suficiente para te estressar demais. É uma estratégia que pode te ajudar, desde que seja usada com respeito ao seu limite. Pressão demais vira burnout. Pressão de menos vira procrastinação. Alguns exemplos que você poderia usar seria colocar um time curto, tipo 10 minutos para resolver aquilo. Enviar uma mensagem para alguém dizendo, te entrego isso às 17 horas. Isso meio que seria também como um pequeno compromisso público. Recompensas ou consequências simples. Só abro o Instagram, o YouTube ou o TikTok depois de terminar essa tarefa. Mini desafios. Vou tentar terminar esse texto antes da água ferver. Esse ponto eu vou te dizer que é algo novo para mim. Encontrei pesquisando na internet e vou tentar começar a usar, porque eu percebo que ainda procrastino muito para muitas coisas quando vou fazer os vídeos para este canal. Então a minha ideia é tentar colocar um time para ver se me ajuda a ser mais focado e produzir mais. Procure coisas boas para a sua vida. Não caia no erro de pensar que gestão do tempo é só você ficar o tempo todo focado, produzindo, trabalhando. Também inclua na sua vida outros momentos que somem. Hobbies, momentos com a família, com amigos. Claro que tem certas fases da vida que precisamos pagar um preço para conquistar algo, como no caso da pessoa que trabalha em um horário e no outro estuda. Mas que não seja assim para sempre. Gestão do tempo também é separar um tempo para se divertir, para cuidar da saúde, da mente, para viver de verdade.